Após 30 anos de discussão, o Senado aprovou no dia 8 de novembro de 2023, em 2 turnos, a proposta da reforma tributária, a PEC 45/2019. Alguns defendem que a aprovação representa um passo importante, porque resultará em um sistema tributário mais simples, mais eficiente, transparente e justo, diferente do modelo atual em funcionamento no país, que é considerado complexo e um dos principais obstáculos para o crescimento econômico sustentável e para a atração de investimentos. Mas nada é tão simples assim. Ainda há um prazo, já de menos de 180 dias, para o envio de projetos de leis complementares à reforma aprovada. Para isso, o governo criou 19 grupos de trabalho que vão tratar de temas como cesta básica com imposto zerado, comitê gestor e zona franca de Manaus. Mas será que a reforma terá o condão de trazer maior desenvolvimento econômico para o país? Que expectativas o governo, empresários e a população podem ter em relação à sua aplicação no país e às mudanças que ela pode proporcionar? Há divergências de entendimento? Bem, para discutirmos mais sobre essa temática, recebemos em nossos estúdios o advogado Sebastião Júnior, especialista em direito tributário e empresarial, e o economista Fernando Galvão. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o advogado Sebastião Júnior, especialista em direito tributário e empresarial, e o economista Fernando Galvão. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Sebastião Júnior, a gente já conhece de grandes lidas aí na advocacia, e o Dr. Fernando Galvão, já é um economista. E para começar a nossa entrevista sobre esse tema tão polêmico que tem sido a reforma tributária, eu queria iniciar perguntando se uma reforma tributária era de fato necessária no Brasil. Sejam bem-vindos. Se você quiser começar, Fernando, fica à vontade. Vamos lá. É um prazer estar aqui pelo convite e a oportunidade de a gente estar travando esse debate. Um país ele precisa de um plano de desenvolvimento que articule diversas ações para que a gente consiga atingir aí um ponto em comum que deva ser o interesse coletivo ou o bem-estar da coletividade. Ao mesmo tempo, um grande desafio na hora de elaborar ou de ter esse plano de desenvolvimento são os diversos interesses, né, que por vezes inclusive são conflitantes aí, né, em torno deste plano, do entendimento do que é que seja bem-estar da coletividade ou bem comum. E uma importante esfera de debates, uma importante arena de debates, sem dúvida nenhuma, é a política fiscal. Quando a gente fala de política fiscal, é a política que se refere à arrecadação e aos gastos, né, do Estado. E aí, nesse sentido, a gente vai ter muitas disputas na arena ideológica e prática, política, e uma dessas está na reforma tributária, numa necessidade de reforma tributária para um país, por exemplo, como o Brasil. Campelo, quando você diz que o país, se havia a necessidade, qual a importância de uma reforma tributária no Brasil, é porque, de fato, estamos há muito tempo carecendo de uma reforma, sem maiores, vamos dizer assim, sem estar sendo instituída ao longo dos últimos governos. A gente costuma dizer no interior que é o remendo novo em pano velho. É o que tem sido feito no sistema tributário brasileiro ao longo dos anos, elevando a sua complexidade e também tornando cada vez mais regressivo, onde que são os dois principais problemas. A complexidade da reforma, da legislação tributária e esse aspecto onde quem paga mais tributos, quando eu digo tributos eu falo de impostos, taxas e contribuições,
são quem ganha menos e quem ganha mais acaba pagando menos tributos. Essas são as duas questões chaves que, para um plano de desenvolvimento, elas precisam ser ajustadas. Por isso, uma necessidade de agora, inclusive do futuro, de estarmos sempre buscando corrigir a complexidade e corrigir essa distorção tributária, onde se arrecadam mais tributos de quem ganha menos e se arrecada menos de quem ganha mais. Doutor Sebastião, suas considerações aí, era necessário realmente essa reforma? Como um bom advogado que nós somos, queria ouvir a opinião do economista, porque ele tem uma visão mais ampla do que do aspecto jurídico, né? A nossa militância há quase 25 anos já na parte tributária e acompanhando, já que foram 30 anos de um discurso reiterado de uma reforma política, de uma reforma tributária, o Fernando fala algo muito essencial. A visão e o arcabouço de gastos e arrecadação, receitas, né? Para a gente entender, Campelo, se essa reforma, porque hoje o que está mais em voga nessa discussão não é nem a matéria em si, as pessoas não estão procurando se inteirar do que está aí. Porque nós já temos uma reforma tributária, nós já temos um novo arcabouço em vigor, que sofrerá ao longo dos anos. 90 dias a gente já tem a discussão de uma reforma do imposto de renda. Já está estipulado no texto da emenda constitucional 132, publicado em 21 de dezembro de 2023, de que nós teremos que ter já uma aprovação, uma regulamentação por lei complementar acerca do imposto de renda. E aí já vem uma outra discussão. Qual serão as alíquotas? Terá tributação por dividendos? E também, paralelo a isso, a gente tem já, como já anunciado pelo ministro Haddad, o aspecto de até 180 dias já ter uma regulamentação que precisa acerca do IBS, que é o imposto, né, sobre bens e serviços, que vai aqui, já adiantando, que vai suprir o ICMS e o ISS. A regulamentação também sobre a CBS, que são as contribuições que irá substituir o PIS, COFINS e, teoricamente, o IPI, eu explico isso mais à frente, né? E também a regulamentação sobre o IS, que é o imposto seletivo, que é o imposto sobre o pecado, né? O imposto do pecado, e, por fim, a regulamentação do comitê gestor, porque isso é essencial para esse todo maquinário poder começar, de fato, a se movimentar, né? Nós devemos imaginar que a reforma tributária é como um trem. O trem foi concebido. Agora precisa carvão, precisa maquinário, precisa transporte, precisa toda a engrenagem funcionar para que ele possa atender a sua necessidade. E, diante disso, eu posso te dizer que a resposta é, se sou a favor, se sou contra, agora não é o momento para isso. É a gente entender. E para entender se uma reforma é necessária ou não, a gente precisa entender o que é que nós tínhamos. Nós tínhamos 30 anos de uma coxa de retalho que vinha, nós tínhamos 26 estados, um Distrito Federal, cada um regulamentando o ICMS, substituição tributária, antecipação, o que é? Era uma loucura, um manicômio, né? Nós temos 5.568 municípios também, cada um dizendo o que tributa, o que não tributa, locação móvel não tributa, locação assim tributa, o chocolate da sobremesa do McDonald's não é bombom, é wafer, então não tem tributação. O drone, que é utilizado na agropecuária, no campo, ele é tributado, não é tributado, é como insumo, o que é? Uma loucura. E tudo isso encarece como encarece o sistema todo econômico do país, produtivo do país, além de ser o mais gravante, a insegurança, né? E tudo isso causa o quê? Além da insegurança, a ineficiência, porque você paga e eu não pago, né? E aí vai causando toda uma distorção dentro do sistema. Então, assim, era necessário. Nós estávamos no sistema tributário, ele é falido, fato, isso é fato. O que me causa espécie de preocupação é o momento. Porque eu acredito que, antes de uma reforma tributária ser implementada, seria uma reforma política e administrativa. Sim. Dentro da visão do Fernando, só complemento dizer, não existe, nós estamos com um país em 2023, quem assumiu a presidência da República, independentemente de quem fosse, um país com déficit. E está aí para ser anunciado esse mês,
algo em torno de 234 bilhões de déficit. Ou seja, uma conta alta para se pagar. E não há melhor forma de se buscar recurso do que através do sistema tributário. Então, a reforma caiu com uma luva nesse aspecto. Aí, nesse ponto, nós temos dois fatores. Um, é que a reforma ela está aí e ela é necessária, não é isso? Em face de tudo que vocês já colocaram. Mas, ao mesmo tempo, ela é complexa. E ela não pode ser implementada de uma vez. Como é que vai se dar esse processo de adequação e de implementação da reforma tributária? Parece-me que o governo já estipulou, né, na própria reforma, prazos para ela poder ir sendo implementada. Se ela vai ser implementada de uma vez, aos poucos, como é que vai se dar esse processo de implementação? Ela vai se dar aos poucos, né? A própria lei ela já foi muito feliz ao estabelecer prazos, ao estabelecer já alguns dispositivos já taxativos, normativos, como regras, como a questão das isenções, das imunidades. Por exemplo, lá já está claro a questão do IPI em relação à Zona Franca de Manaus. Como eu te falei anteriormente, o IPI era para desaparecer juntamente com o PIS e a COFINS. Mas qual foi a maior dificuldade exatamente dos 30 anos? Todo mundo queria uma reforma tributária para si, para chamar de sua. Daí a PEC 49, a PEC 110, porque todo mundo queria puxar a sardinha, né, para o seu negócio. E era impossível, né? Nós vivemos um país continental, de arrecadação de necessidades das mais diversas. E conseguiu prevalecer aí a questão de se manter o IPI e a reforma tributária, a emenda constitucional traz já, que garante, deixando para uma regulamentação quais serão os produtos da Zona Franca de Manaus que permanecerá a cobrança do IPI, tá certo? Nos outros aspectos, a gente vai mesmo, Campelo e Fernando, aprender andando, como aquela criança que está engatinhando, tá? Passo por passo. Entender que nós saímos de um sistema falido, caótico, que ninguém mais se entendia, bastante oneroso, para um sistema que, num dos primeiros artigos da reformulação, ele traz que os princípios, o princípio está até aqui, o princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, para mim o mais importante, da cooperação, depois eu te explico o porquê, Sim. E o outro da defesa do meio ambiente. Nós, como advogados, sabemos que os princípios ele regem toda uma norma, sua concepção, e ele pode se perpetuar, né? Vai existir conflitos, mas nós vamos buscar aí, no princípio a sabedoria e o discernimento para decidir. A harmonização. A harmonização. Bem, obrigado, Fernando. Então, assim, ele está buscando a simplicidade. E com o sistema que nós temos, que nós estamos implementando, uma coisa é certa. A gente vai ter a não cumulatividade ampla. O aspecto de atingir a todo mundo, com raras exceções que a própria lei traz. Então, assim, eu creio que a gente, apesar dos apesares do momento, eu creio que ela vem a contribuir para uma modificação do nosso sistema como um todo. Fernando, como podemos classificar o atual cenário econômico do país, considerando o sistema tributário que nós temos hoje, não é? E quais são os impactos de mudança, né, que essa nova reforma ela vai trazer? Não é isso? De que forma essa reformulação ela pode atrair e gerar novos investimentos para o país? Foi pensado nisso na reforma? Veja, de acordo com o que o Sebastião descreve muito bem, que é esse pesadelo tributário brasileiro, né? O sistema tributário brasileiro, ele funciona, o atual, ele funciona como aquela bola de aço que é presa na perna de uma figura que vai ter dificuldade de se deslocar porque tem aquela amarra, aquele peso, aquela âncora. Então, o sistema tributário brasileiro, ele sempre baixou muito a rampa de inclinação da economia brasileira. O ideal é que a gente conseguisse ampliar essa inclinação, aumentando o nosso potencial de crescimento e de desenvolvimento econômico. O sistema tributário brasileiro sempre reduziu essa inclinação. Quando há a busca por esta reforma tributária, por que ela não foi feita antes, né? Por uma série de condições políticas, ou porque
do ponto de vista político eleitoral, não se reuniam as condições adequadas para se votar uma questão tão complexa como essa, a gente foi se arrastando ao longo do tempo. Para você ter uma noção, Campelo, se a gente for comparar as economias brasileiras com os tigres asiáticos, do final da década de 70 para 80, eram economias que tinham características muito parecidas. E é exatamente nesse salto de tempo que você ressalta, que você destaca no começo do programa, é que o Brasil ficou para trás. Os tigres asiáticos, por exemplo, se alavancaram consideravelmente. E isso não é só do ponto de vista de volume de investimentos e o direcionamento desses investimentos para áreas chaves, mas também por sistemas tributários que conversavam com essa visão de desenvolvimento e de crescimento econômico. Ficamos para trás ao longo do tempo nesse sentido. Então, de fato, já existem estudos levantados, por exemplo, pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que aponta que esta reforma tributária configurada como ela está, ela é capaz de estimular o crescimento da atividade econômica para impactar aí para mais de 4% em cima da capacidade produtiva, seja na agropecuária, no comércio, na indústria e nos serviços, só pelo tocar na simplificação tributária. Então, estudos já apontam nesse sentido. Então, é um vetor, para explicar desempenho econômico, tem algumas variáveis que são chaves. O consumo das famílias, investimentos privados, os próprios gastos de governos quando são direcionados de forma estratégica, e quando a gente vai ter uma balança comercial favorável, exportando mais e importando menos. E quando importar, que importemos tecnologias e não bens necessariamente de consumo e de luxo. Perceba que o sistema tributário toca em todas essas variáveis econômicas. Então, um sistema inteligente, uma legislação tributária inteligente, ela é capaz de fortalecer o vetor consumo das famílias como parte da estratégia de crescimento da economia, dos investimentos privados nas mais diversas áreas, para ativar a economia, para fazer com que o governo arrecade melhor, mas que na outra ponta ele consiga gastar de forma a fazer com que esses gastos possam, de fato, estimular a atividade econômica e promovendo as exportações e, quiçá, importações estratégicas de tecnologias que a gente não seja capaz ainda de produzir internamente. Então, como eu mencionei no começo da minha fala, precisa ser parte de uma estratégia de planejamento de um país. E a gente volta aos nossos estúdios com o advogado Sebastião Júnior, especialista em direito tributário, em direito empresarial, e o economista Fernando Galvão. E eu queria retomar um pouco, doutor Sebastião, o senhor colocou sobre a questão dessa disparidade entre as legislações municipais e estaduais, cada um vai legislando da forma que bem entender. Vocês acham, no caso, que a reforma tributária irá equilibrar a distribuição da carga tributária entre os diferentes setores da economia e regiões do país? Posso te dizer, antes de te responder isso, para quem está nos acompanhando, que a reforma tributária, de maneira bem objetiva, ela veio para aumentar a nossa carga tributária. Aumentar. Antes da reforma, pelo todo o cenário, pelo todo o contexto, eu estava convencido de que no primeiro passo nosso, sem reforma política, antes, e sem reforma administrativa, antes, ou seja, a gente ajustar gastos, porque o custo governamental no país, ele é alto, ele é caro. A gente, no atual contexto, era manter o sistema que a gente tinha com a simplicidade, com a simplificação, com a transparência, se utilizando das ferramentas que nós já temos, porque a Receita Federal do Brasil, há mais de 20 anos, ele possui sempre, está entre os 5 maiores
programas e sistemas de arrecadação mais eficientes do mundo. Então, tecnologia, acompanhamento, Big Brother que eu falo, sempre falei, a gente vive um Big Brother fiscal há muito, antes do Big Brother. Então, a atual emenda constitucional, a atual reforma tributária veio para aumentar. E o Fernando trouxe isso, porque ela mexe em toda a economia, em todo o sistema que o país precisa desenvolver, produtivo, humano, econômico, financeiro, gasto. Então, ele veio para aumentar, veio para onerar. O que eu acredito, Campelo, que embora com essa carga que todos nós estamos sendo chamados a pagar essa conta, Sim. a gente possa ter estarmos de maneira isonômica, o que, de fato, no sistema passado a gente não tinha. No sistema caótico a gente não tinha. Então, de maneira resolver um problema dessa isonomia, né? De maneira isonômica, eu quero acreditar, porque quando eu falo eu quero, não é porque eu estou sendo pessimista. Sim. É porque, como a gente já abordou aqui, ela vai sofrer várias regulamentações. Então, é com as regulamentações que a gente vai poder vê-la de maneira melhor. Um exemplo qual é a alíquota? Qual vai ser a alíquota? 25, 27,5, 30, 32? Qual vai ser? A gente vai ter isso agora com a regulamentação, tá? Então, a gente precisa acompanhar para poder vê-la se vai atingir o objetivo. Veio para aumentar, veio para simplificar, veio para dar uma maior transparência e veio na perspectiva que já atingiu, já com a sua promulgação, sua aprovação, de o país ser avaliado no final do ano, no cenário internacional, na sua econômico, com o rating, a elevação do seu rating, em termos de avaliação, só por sinalizarem e verem que a reforma tributária vinha atender esses objetivos. Fernando, se a reforma ela veio para onerar mais os contribuintes, e aí falo de todos os contribuintes, empresários e também as pessoas físicas, se ela veio para onerar, mas por outro lado ela veio também para atender um reclamo de investidores que precisa ter uma organização melhor, já que era uma coxa de retalhos, como foi colocado. Em que essa reforma vai beneficiar ou poderá beneficiar efetivamente a população, que é quem vai talvez ser bem afetada, já que vai ser mais onerada ainda do que o que já é com a contribuição. Qual o benefício da reforma tributária para a população? Essa é uma provocação interessante, na medida em que, de fato, é difícil politicamente se abrir mão de poder. E aí, quando a gente fala de poder, o mecanismo, o sistema, todo o sistema tributário é um poderosíssimo mecanismo de exercício do poder. Se a política é o exercício do poder, a arte de governar, é no sistema tributário que isso se materializa na prática, né? Até porque é a partir daí que você vai ter, consequentemente, a elaboração de um orçamento público, né, que vá fatiar os recursos públicos e o direcionamento de para onde esses recursos públicos serão aplicados. Então, veja, nessa reforma tributária, por exemplo, feita, você tem uma desoneração, por exemplo, de itens da cesta básica. A princípio, você vai ter aí uma redução de custos tributários para a maior parte da população brasileira. Em contrapartida, eleva-se alguns tributos sobre os serviços comunicação, por exemplo, sobre energia, tributa. Então, você tem uma compensação para a população mais pobre dos itens básicos da cesta básica, mais combustíveis, energia, telecomunicações, onera, mas também são serviços essenciais, né, e muito importantes. Então, você tem aí um contrabalanceamento, né? Quando você fala, na medida que ela vem para onerar mais, acontece isso, porque, veja, nós também temos nesse jogo de cadeiras, os itens que são consumidos pelas famílias mais pobres, que é a base da maior parte da população brasileira, ela é mais composta por mercadorias.
Nesse sentido, vai haver uma desoneração nesse contexto. Em contrapartida, vai haver uma oneração maior sobre os serviços. Né? E aí os serviços, de certa forma, eles são mais presentes, não mais na base da população brasileira, mas, sobretudo, na população que tem maiores faixas de renda, consomem mais serviços. Então, você vai vendo o balanço, nem a economia nada se perde, né? Tudo se transfere. Então, você vai vendo uma carga saindo de um lado e migrando para outro, mas, se a gente for olhar do ponto de vista macro e global, ela não reduz os tributos, né? Para dar mais espaço para a atividade econômica, para o consumo, para a iniciativa privada, para os investimentos e tudo mais. Então, a gente vai ver nesse jogo, e é nesse sentido que estão as influências políticas que estão por trás da elaboração, da discussão e das definições que vão ser tomadas, que já foram tomadas e que vão continuar sendo ajustadas aí em relação à reforma tributária. Então, veja, nesse sentido, como você fala, baixou o rating, né, o risco, a avaliação de risco do Brasil, associado a vários outros elementos, como, por exemplo, a substituição de um teto de gastos por um arcabouço fiscal. O teto de gastos olhava para a economia só do ponto de vista do gasto. Aconteceu ao longo dos anos de cortarem gastos, inclusive de áreas que gerariam receitas futuras. Um arcabouço fiscal, ele aponta para você ter certo controle de gastos, mas olha também para a possibilidade de geração de receitas futuras. É uma questão interessante, Sebastião. O Brasil, dos últimos anos, e nesse intervalo de 30 anos que a gente acabou de discutir aqui, o Brasil cresceu percentualmente 2,8% em média. A China cresceu nesse mesmo tempo 10, 11% nesse mesmo período, em sequência. Onde é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isso? É que uma estratégia de país calibrada para o desenvolvimento e o crescimento, ela naturalmente aumenta a geração de receitas. Na medida em que a atividade econômica cresce, ela se expande, você tem ampliação das receitas. Ataca, inclusive, a questão do déficit previdenciário. Por exemplo, atacaria, né? Se eu tenho mais geração de postos de trabalho, eu tenho mais gente contribuindo, eu tenho um aumento da fonte de uma das bases da fonte de financiamento, por exemplo, da Previdência. Então, é muito importante que se tenha isso como horizonte, o crescimento econômico. E aí a gente eu fico apreensivo, como o Sebastião, nas discussões que ainda vão ter no Congresso, de que forma essa proposta de reforma tributária, essa reforma tributária votada e aprovada, de que forma ela poderá ainda sofrer mudanças que venham a comprometer, de fato, a capacidade que ela tem, né, de entregar. Se eu pudesse, só, Campeiro, para efeito de enriquecer mais ainda essa passagem do Fernando, para ficar um pouco mais claro para quem está nos acompanhando, o modelo que foi concebido na reforma tributária, a gente copiou. Nós fomos atrás de outras experiências. Então, nós tivemos mais ou menos de 174 países. Eu dou aqui uma curiosidade, interessante para quem gostar de se aprofundar. O relatório da Comissão de Trabalho no Congresso, com relação à reforma, em especial a PEC 45. Lá ele traz todo o manicômio nosso, tá? Ele vem fundamentando os problemas e, ao cabo, ele dá a solução, sinaliza. Então, com toda essa avaliação, de 174 países, nós tivemos uma polarização. A Europa, com o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e os Estados Unidos, basicamente, com o consumo. Toda a cadeia, mas a tributação ela ocorre no consumo, naquela parte final. E tanto que lá nós temos o tax, né? Que é aquele percentual, aquela alíquota. E essa alíquota ela vai variar de cada cidade. Nova York é uma coisa, e o Texas é outra, e aí por aí vai. O que prevaleceu no país, para você ter uma ideia dessa briga que o Fernando fala, e a gente pode falar de lobby, de força, de embate político, interesses políticos regionais,
a gente terminou por fazer algo misto. E aí nós temos o IVA dual. Nós misturamos a agregação com o consumo final. Vou dar um exemplo. Hoje, nós temos um ICMS que ele é por dentro... Doutor Sebastião, esse é um assunto que eu quero tratar e vamos primeiro a um breve intervalo comercial e depois a gente retorna, porque é um assunto muito importante. Talvez a gente vá mostrar aqui, você está falando, que o Brasil construiu uma jabuticaba de novo, né? Como a gente tem visto em muitas das nossas legislações. Porque você estava dizendo que a nossa legislação aqui, a reforma tributária, copiou uma parte da legislação europeia e uma parte da legislação americana. Foi isso mesmo que eu entendi? A gente terminou por optar e fazer um misto disso, né? Criar algo, aproveitando o que tem e o nosso sistema, diga-se de passagem, ele é maior, ele aproveita maior o modelo da Comunidade Europeia, né? Que é o IVA, que adota o IVA, que é o Imposto do Valor Agregado. E o outro polo que nós temos é os Estados Unidos com relação à tributação sobre o consumo, ou seja, a cadeia todinha é desprezada e você vai tributar lá quando a gente vai consumir, como eu havia falado. Sim. Então nós temos uma alíquota que varia de cada cidade dentro dos Estados Unidos. 9, 8, 7, mas é no consumo e de maneira transparente, né? Mas ele ignora toda a cadeia. O sistema do Brasil, na reforma tributária, ele procurou aproveitar o que tinha de bom em ambos, prevalecendo o IVA. E aí nós temos a natureza da nossa reforma tributária, que nós podemos falar é que nós temos um IVA dual, porque ele comunga esses dois sistemas. O que é o IVA? O Imposto do Valor Agregado. Hoje, anteriormente, nós tínhamos, vou dar um exemplo que é mais fácil do ICMS, está na mercadoria. Como calcular o ICMS, Campeiro? Esse é o tormento de todo mundo, encontrar o custo desse ICMS, porque eu tinha substituição tributária, eu tinha antecipação, eu tinha monofásico, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Cada um com a sua legislação, cada um com sua alíquota, a briga dos estados, isso não é uma loucura. Com o IVA, acabou isso. Acabou. O que é que eu vou ter? Um exemplo. Estou olhando para a sua camisa ser fabricada, ela precisa do algodão. Então, eu comprei o algodão. Lá, o primeiro início da cadeia, né, comprou o algodão por R$50. Vai ser tributado o IVA, a alíquota que for 25%, 27,5%, em cima dos R$50. Aí, essa primeira etapa, vendeu o algodão para a indústria, para uma fábrica de confecção. Lá na fábrica, ela fez a camisa e agregou, para facilitar a conta, mais R$50, ou seja, agora é 100. É 100. Ele só vai pagar sobre os 50 que agregou, não mais sobre os 100. Sobre os 100. Vai incidir. E tudo isso vai estar destacado, explicitado, em nota e tudo. E assim vai. Então, se lá no final a camisa chegou, por exemplo, por na última etapa foi fabricada, e o consumidor, o varejista, botou só R$25, né? Vai ser tributado essa diferença somente em cima dos 25 que agregou. Por isso, Imposto do Valor Agregado. O imposto vai incidir em cada etapa no valor que foi agregado. Porque o anterior já pagou e está transparente. O que é que isso vai acarretar também? A necessidade da comprovação. Então, todo mundo agora, mais do que nunca, questiona de emitir a nota fiscal. Porque para mim fazer valer o meu direito do que você pagou, eu tenho que comprovar que você pagou. Isso. Então, um começa a cobrar do outro. Tá? Então, o primeiro aspecto que aí traz uma justiça, aí traz uma transparência, aí traz uma simplificação, tá? Isso vem de uma maneira muito, muito positiva para a gente. Outro aspecto para poder clarear bem a compreensão nossa, que também, nesse dual que eu estou falando, nós temos o consumo e nós temos o patrimônio. Porque no ajeite, Campelo e Fernando, no ajeite, nos bastidores, quando eu falei, não era para existir, era para existir só o IVA. Só o IVA. Mas os estados, os municípios, com a concentração, o governo federal ele é um pavão, ele já vem isso há anos, concentrando maior arrecadação e os estados e os municípios com os pires nas mãos. Com a reforma tributária isso ficou mais evidente ainda, ficou mais latente ainda. Consequentemente, os estados e municípios se mobilizaram para dizer, doutor, eu vou arrecadar menos, ou eu vou ficar mais dependente do senhor. Vamos negociar? Aí qual foi a saída? Patrimônio. O que é que eu quero dizer? Que além de tudo isso, nós vamos estar à mercê dos estados.
e municípios, com IPVA, IPTU, COSIP, ITCMD, tá? Ao bel prazer. A reforma perdeu uma oportunidade de resolver também essa questão. Ao bel prazer, Campelo. Então, aí, mas eu não quero ser pessimista. Vou aguardar a... Certo. Mas o que é que eu quero dizer? É que a reforma tributária deu uma carta em branco, um cheque em branco para os estados e municípios para a aprovação da reforma. O que pode causar uma distorção muito grande em prejuízo da sociedade. Porque hoje eu tenho o IPVA, quando eu falo patrimônio, o que é que eu quero dizer? A ampliação para o nosso telespectador de uma forma geral. Eu só tinha sobre o automóvel. E ali, o que é que entrava? Qual era a base de cálculo? O valor e o tipo. A reforma tributária, aí vem a questão da isonomia, a questão de ampliar todo mundo. Ela está trazendo as embarcações e aeronaves. Vai incidir. Tá? Exceto o quê? As aeronaves comerciais, ele tirou. Que eu acho até vai ter uma discussão. Por que as aeronaves comerciais? Não, aí o apelo foi, não, porque é o transporte e tal. Então, as aeronaves e as embarcações de transporte público não sofrerão essa tributação. Mas quem tem o privado, seu jatinho, vai pagar. Quem tem a sua lancha, vai pagar. Então, ampliou. Mas ficou à mercê dos estados. Então, por decreto, o estado pode regulamentar isso e dizer como quer cobrar. E nós vamos socorrer a quem? Ao Supremo. Fernando, essa reforma, não é, que está aí, se ela não for, ou há perigo dela não conseguir ser implementada, e qual o risco para a sociedade de afetar a estabilidade econômica do país, se essa reforma, de fato, ela não conseguir ser implementada diante de tudo isso que foi colocado aqui, de tantos problemas que ainda poderão surgir, de tantos recortes com as emendas que ainda vão ter, as leis complementares. O que é que isso pode implicar para o próprio desenvolvimento do país? Campelo e Sebastião, um futuro desejável de país, ele passa por três pontos que são muito importantes e eles devem fazer parte da vida das pessoas, das empresas, dos próprios governos. Precisamos ter uma percepção de sociedade cada vez mais colaborativa, compartilhada e criativa. Um futuro desejável, ele passa por isso, uma sociedade mais sustentável, que seja, por exemplo, economicamente viável, mas que seja socialmente justa, ambientalmente correta e politicamente decente. O tripé da sustentabilidade anteriormente focava no economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. Mas tem uma nova dimensão a ser colocada, que é a do politicamente decente. E aí, quando você coloca a sua preocupação de estarmos à mercê, né, por exemplo, dos outros entes, estados e municípios na determinação das alíquotas, né, de fator gerador e responsabilidade e obrigação tributária. E aí, essa definição, ela é política, ela será politicamente decente, né? A gente está muito no campo, Campelo, aqui da subjetividade de fato, saca? Porque, no final das contas, você pode ter toda a argumentação técnica de como devemos fazer. O próprio ex-ministro do STF, Aires Brito, ele cravou uma frase muito interessante que eu gosto. Ele diz assim, que o mercado ele não pode ser o mentor da economia. Ele precisa ser motor, mas ele não pode ser mentor. Esse é um papel do Estado. O problema, a questão e o Estado, enquanto mentor dessa economia ou da vida em sociedade, ele está preparado para isso? E um Estado que não atrapalhe. Sim. Que não atrapalhe. Seja o que promova regulamentações e supervisões públicas inteligentes. Exato. Né? Que não coloquem amarras né, na atividade econômica. Essa é uma questão. Quando você coloca... mas fique à vontade, pode interromper. Tu falou da subjetividade e eu queria reforçar exatamente nessa linha. Nós temos o imposto seletivo. Aí quem está nos ouvindo, principalmente contador, advogado da área tributária, vai dizer assim, mas nós já temos o imposto seletivo, principalmente em relação ao ICMS,
que era aqueles imposto prejudicial à saúde, né? O tabaco, a bebida alcoólica, com relação ao ICMS. Perfeito. Mas esqueça isso. Ele copiou para a definição de seletividade, mas com um princípio novo, como eu falei anteriormente, Campelo e Fernando. Ele fala, essa seletividade. E diga-se de passagem, esse imposto seletivo vai ser só para a União, tá? Só para a União. Ele vai dizer que prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Aí ele usa dois. Mas sabe quem é que vai dizer isso, Campelo? Tudo bem, o tabaco a gente sabe, pelos índices da questão dos nossos hospitais públicos, né? As causas mortes. A bebida alcoólica também, né? Mas eu te pergunto, o pneu, ele pode ser considerado como prejudicial à saúde ou atentatório ao meio ambiente? Ao meio ambiente? Pode. 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 Se ele for, a princípio não, mas se ele for descartável no rio, né, de qualquer forma, ele será. Então, assim, por que eu disse que esqueça a seletividade que a gente viveu até 2023? Porque a partir de agora, nós estamos na mão do governo dele dizer o seguinte: doutor, o recheio do biscoito, né, o biscoito recheado de chocolate, por conter muito doce, açúcar, é prejudicial à saúde. É prejudicial à saúde, ou seja, ele vai determinar se determinado produto ele quer que se mantenha ou não, ou que se tenha uma redução de consumo dele ou não. Deu para entender? Deu para entender. Então não é aquela seletividade fiscal que nós tínhamos até 2023. Ela é uma seletividade extrafiscal. Vai a depender do governo. Subjetiva, né? Subjetiva. Tem uma questão interessante para tocar no outro ponto de vista do que você está falando. Por exemplo, já tem estudos feitos pelo Ministério da Fazenda em que apontam, por exemplo, que se você bota R$1 bilhão, por exemplo, no programa de transferência Bolsa Família, você consegue gerar um impacto de 12 vezes a redução da desigualdade social do que desonerando a cesta básica. Cesta básica. Ou seja, você abre mão de receita tributária desonerando a cesta básica, mas se você pegasse o mesmo bilhão e alocasse numa política de transferência de renda, o impacto sobre a desigualdade social, ele seria muito mais efetivo. Então, é um pouco desse diálogo entre a técnica e a política que é fundamental para a gente conseguir fazer com que você colocou de reforma tributária e a capacidade que ela tem de entregar uma sociedade, um país melhor para a sociedade. Bom, como eu disse nos bastidores, né, que teria que ser um programa, 2, 3 programas aqui para a gente tratar de tantos assuntos importantes relacionados com a reforma tributária. Passo a palavra aqui para os nossos entrevistados para fazerem as suas considerações finais. Já agradeço demais a presença de vocês, foi muito esclarecedora tudo que foi conversado aqui hoje para a população. Acho que esclarecemos muitos pontos importantes relacionados à reforma tributária. Então, fique à vontade aí para as suas considerações finais. Vamos começar aqui pelo nosso economista. Agradecer, Campelo, a oportunidade de estar aqui na mesa com você, com o Sebastião. Uma coisa importante que eu sempre discuto com os meus alunos é em que mesas vocês andam sentando. Em que mesas e que conversas e que debates vocês andam travando. Isso é muito importante, ele é fundamental, porque cada um de nós tem um papel muito, muito importante na construção do todo. Muito obrigado por essa oportunidade. Bem, obrigado. Doutor Sebastião Júnior. Ideias e debates realmente enriquecedor. A experiência de estar aqui com vocês, dialogando com o Fernando, com o seu conhecimento, você. E para o nosso público, só dar mais um detalhe, que eu estou ouvindo bastante também essa indagação. Qual foi o setor mais beneficiado e qual foi o setor mais prejudicado, mais onerado? O mais beneficiado foi o industrial e o mais onerado, o nosso de prestador de serviço. Então, vai ser outro desafio. Mas te agradecer ao teu público, aos teus telespectadores, ao Fernando aqui por esse momento especial e de contribuir para com a nossa sociedade, trazendo informação, trazendo o nosso conhecimento,
para que outros... Nós vamos voltar aqui, tenho certeza. Sim, sem dúvida. Para esclarecer mais ainda. Muito obrigado a todos vocês. E os serviços, que é o setor mais... Hoje é o setor que de maior atividade. participação De na maior atividade. Bom, agradecemos aqui mais uma vez, né, os nossos convidados e também a sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema o Dia e do WhatsApp, 869-9911-2111. Você pode também sugerir pautas e nos enviar o feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.